Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro. E hoje eu quero falar aqui sobre um álbum que eu gosto muito, que eu acho um grande disco, muito rico em letra, em temática, musicalmente, mas que é um álbum que é extremamente, criminosamente subestimado, na minha opinião, principalmente por parte dos fãs da banda Angra. Estou falando sobre o Secret Garden. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Vou dar uma dissecada aqui no álbum, falar um pouco sobre cada música, sobre o conceito que permeia esse grande álbum do Angra, que você tem que ouvir de novo para você ver que ele é muito melhor do que você lembrava na época. Beleza? Antes de começar a falar sobre esse álbum, deixa sua inscrição no canal, deixa seu like já no início do vídeo, que ajuda muito na divulgação, e compartilhe para os seus amigos que gostam de Angra, que gostam de heavy metal, de rock, que vão se interessar por esse vídeo. Certo? Então, falando aí sobre o Secret Garden. Esse álbum do Angra, ele é peculiar, é um álbum de transição, porque aqui é uma nova formação do Angra, mas ainda não é a formação definitiva, digamos assim, uma formação duradoura que ia durar ali pelo menos 3 álbuns. O que aconteceu? Esse álbum aqui foi lançado no final de 2014, em dezembro de 2014, no Japão, mas no restante do mundo saiu em 2015. Nessa época, foi o período em que o Angra estava ali lutando para conseguir estabelecer um novo vocalista, conseguir encontrar uma nova figura para assumir os vocais do Angra, já que o Edu Falaschi tinha saído da banda lá em 2012, e eles estavam aí nesse dilema, se continuavam ou não, principalmente o Kiko e o Rafael, deu um certo desânimo neles ali, e eles acabaram entrando em contato com o Fábio Lione, que é um grande vocalista europeu, famoso aí pelas bandas Rhapsody, Vision Divine, Labyrinth, e eles entraram em contato com o Fábio, já conheciam ele de antigamente, até na época do Rebirth ele tinha sido cotado para entrar no Angra, mas eles tiveram contato maior com o Fábio por conta daquele cruzeiro que tem vários shows de metal, que é o 70,000 Tons of Metal. E nesse contexto eles conversaram ali com o Fábio e chegaram à conclusão que ele poderia ser uma boa escolha. Foi aí que esse álbum foi feito com o Fábio Lione, mas ainda é um pouco duvidoso, um pouco esquisito a questão do vocalista aqui, porque o Fábio Lione canta na maioria do álbum, mas não em todas as músicas. Tem muito convidado aqui, tem várias partes que o guitarrista Rafael Bittencourt canta, então o Fábio estava na banda, mas ele não era ainda tão estabelecido assim como o vocalista oficial, a grande voz, o grande frontman do Angra nessa época. Isso foi acontecer nos álbuns seguintes, que por sinal são o Omni de 2018 e o mais recente Cycles of Pain. Então, nessa época aqui, qual era a formação do Angra nesse álbum aqui de 2014, 2015? É o Fábio Lione nos vocais, Bruno Valverde na bateria, que também seria um novo integrante aí dessa formação, já que o Ricardo Confessori tinha entrado na banda de volta, mas saído eventualmente depois. Kiko Loureiro ainda estava liderando aí a guitarra solo do Angra nesse álbum. Foi mais ou menos nesse período aqui, 2015, que ele descobriu que seria convocado aí para o Megadeth, né? Mas ele ainda gravou esse álbum. Felipe Andreoli no baixo, desde o Rebirth, né? Até hoje, o Rafael Bittencourt na guitarra e vocais de apoio, vocais até principais de certas músicas desse álbum. Então, o que acontece? Por que eu gosto tanto desse disco aqui? Eu percebo que as pessoas, quando elas vão falar sobre o Secret Garden, elas pesam muito nesse lado da formação e do momento que a banda estava vivendo. Então, por exemplo, o Secret Garden é um álbum meio estranho, porque o Fábio não estava tão bem estabelecido assim, as músicas não casam tão bem com a voz dele, tinha outros vocalistas cantando no álbum, foi um momento meio de transição da banda, isso de fato é verdade. Porém, eu não acho que isso prejudica de forma alguma a obra, que é o álbum, a parte musical do álbum, porque se você olhar esse álbum aqui como uma obra, como uma história, que realmente é uma história, é um álbum conceitual, inclusive, eu vou falar aqui sobre a história do álbum, você vê que ele é muito rico. É um dos álbuns do Angra que eu mais gosto, inclusive, tá no meu top 4 aí, pelo menos, certo? E, cara, as letras aqui são incríveis, a música é incrível, e eu vou dar uma explorada maior aqui nesse álbum Secret Garden, certo? O que aconteceu? Foi um álbum gravado na Suécia, e isso pra mim já é um ponto positivo, por quê? Pra fazer esse álbum aqui, eu creio que o Angra não só estava com um nível de exigência maior, porque eles queriam mostrar essa nova formação, né, com o Bruno na bateria, o Fábio no vocal, então eles queriam impressionar, e conseguiram, porque eles foram lá na Suécia atrás de produtores e estúdios de gravação que tinham uma qualidade de ponta, uma qualidade muito superior ao que eles poderiam encontrar por aqui. E o som, a produção do álbum é excelente, inclusive eu gosto mais da produção desse álbum aqui, sonoramente falando, né, os timbres, os instrumentos, a equalização, masterização e tal. Gosto mais desses aspectos técnicos desse álbum aqui do que dos seguintes, do Omni e do Cycles of Pain. Eu acho que o som aqui foi mais bem trabalhado.
Então, uma parte do álbum foi gravada na Suécia e outra parte perto das casas de cada integrante, né? Cada um mora num lugar. Então, o Rafael e o Felipe moram no Brasil, já o Kiko nessa época morava em Los Angeles, hoje ele mora na Finlândia, né? Então, o Fábio na Itália, na Toscana, né? Então, cada um ali perto da sua casa gravou partes finais ali que faltavam para poder é, juntar tudo e formar o resultado final. Qual que é a história desse álbum aqui? É um álbum conceitual, muita gente não sabe. E o próprio Rafael Bittencourt conta qual é a história desse álbum aqui. Ele contou no Flow Podcast uma vez. Teve também um programa da Metrópole que ele falou sobre isso. E tem outra entrevista aí em vídeo que eu achei no YouTube que ele conta essa história. Então, o que acontece? O Secret Garden foi feito no momento em que o Rafael estava transitando de um relacionamento para o outro. Então ele teve uma mulher ali a vida inteira por muito tempo, terminou e começou ali um novo relacionamento. E o álbum tem muito essa pegada de falar sobre o feminino, né? Sobre a mulher, sobre o mundo feminino. E justamente o Secret Garden, para o Rafael Bittencourt, como ele mesmo explica, é como se fosse uma entrada ali. Isso é um dos aspectos do álbum, tem vários. É uma coisa bem profunda, né? Aquelas viagens do Rafael. Mas é muito interessante você ver. Fala muito sobre o mundo feminino, né? Então, além disso, tem uma história, tem um conceito por trás, que é o seguinte: o álbum conta a história de um homem que era um cientista renomado e ele tinha aquele pensamento racional fervoroso, assim, né? Muito fechadão na ciência, no método científico. E ele, em um certo momento da carreira dele, foi receber uma premiação e ele trabalhava numa uma universidade e foi reconhecido aí com um prêmio. E nessa ocasião foi feita uma festa, ele foi para essa festa com a família dele, no caso a esposa dele, e se embriagou lá na hora de voltar dirigindo para a cidade onde ele morava. Ele acaba se acidentando no trânsito e esse acidente acaba por ter a esposa dele como uma vítima fatal, né? Então matou a esposa aí nesse trajeto de carro. E nesse acidente ele também entra num coma e ele vai acordar só 6 meses depois. Quando ele acorda no hospital, ele se vê diante de uma realidade totalmente nova para ele, uma coisa assim desesperadora, né? Ele estava ali no auge da sua vida, no topo da sua carreira profissional e de repente, de um momento de festa, ele acorda e descobre que ele não tem mais a esposa por culpa dele e que tudo aquilo que ele tinha construído foi embora porque o cara que era o concorrente dele dentro dessa universidade que ele trabalhava acabou assumindo o cargo dele, já que ele estava ausente por 6 meses. Então, foi um choque muito grande para esse personagem. E aí começa um dilema sensacional que é trabalhado aqui nas letras do álbum, que é justamente essa dicotomia, essa diferenciação entre a fé e a razão, o pensamento racional e o pensamento religioso, místico, digamos assim. O Angra é uma banda que tem uma pluralidade religiosa muito grande, porque cada um dos instrumentistas aqui, cada um dos músicos tem a sua visão religiosa, a sua visão filosófica, né? O próprio Rafael Bittencourt é um bandista, o Bruno Valverde é evangélico, o Fábio Leone é católico, o Felipe é ateu, então cada um é de um jeito aqui, tem muita diferença e eles conversam muito sobre esse tipo de assunto. E isso acaba gerando discussões e letras muito interessantes dentro da banda, e esse álbum é um resultado disso. Por quê? Diante desse ponto que eu contei na história, começa essa discussão, né? O que será que o que será que pode explicar a realidade? Será que é só a razão? Será que é só a ciência? Ou existem coisas que a ciência não explica e talvez a fé aí tenha a sua importância? Por quê? Quando esse personagem acorda no hospital desse coma, ele começa a ter alucinações. Então ele é visitado por anjos e uma dessas alucinações é justamente uma jornada que ele tem dentro de um jardim misterioso, que é o Jardim Secreto, Secret Garden, do título do álbum. Você vê aqui a fechadura, né, como se fosse a entrada. Na arte do álbum você vê coisas muito legais, aqui umas imagens, né, de umas plantas, é como se fosse aqueles labirintos de plantas, né? E ele tem essa alucinação, e dentro dessa alucinação ele recebe anunciações assim, de anjos, e é muito interessante o que acontece, porque esse cara que tinha esse pensamento científico bem fechado, né, ele entra nessa nova realidade e nessa nova dúvida de será que existem coisas que a ciência não explica, né? E isso é trabalhado ao longo das letras do álbum, é muito interessante a jornada que o personagem tem. Chega num ponto que é a música Secret Garden, que é cantada pela Simone Simons, inclusive, depois dessa análise da temática eu vou falar sobre a parte musical, que o personagem, ele dentro desse jardim, vê a mulher dele, né, a mulher dele que estava morta já, ele vê ela ali e começa a persegui-la dentro do labirinto. Então vai perseguindo ela ali e não consegue encontrá-la.
chega num determinado ponto da história que esse personagem consegue se sentar ali com ela nesse jardim e ter uma conversa com ela e entrar em harmonia aí com ela e dar uma certa tranquilizada na consciência dele que estava sofrendo de uma culpa terrível pelo que tinha acontecido. E aí o que é muito legal, cara, depois disso, ao longo da história, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque o Rafael não explica tudo, mas na última música, Silent Call, ele fala que é o momento de aceitação do personagem, ou seja, todos esses anjos que o visitaram, toda essa coisa que aconteceu dele se ver dentro do jardim, dele ter contato com a mulher dele que tinha falecido, sem entrar muito em determinada religião, determinada fé, ou determinado credo, assim, o álbum é muito inteligente nesse aspecto. Ele entra nessa discussão, mas sem ser muito incisivo sobre qual lado ele está falando, né, para ter a aplicabilidade, né, cada um interpretar da sua forma, isso é muito bom. Mas enfim, na última música Silent Call é o momento que o personagem aceita que, de fato, essas alucinações que ele tinha, esses anjos, eram coisas que não davam para ser explicadas, eram coisas que ele passou a acreditar, coisas reais, que apesar de estarem na mente dele, ele passa a ver como coisas que fazem sentido, coisas que são reais e que modificaram a vida dele. Então esse é o grande tema do álbum, você vê aí que é uma coisa bem profunda e eu acho interessantíssimo. Assim, falando de temática, talvez seja o mais interessante que o Angra já fez, na minha opinião, certo? Musicalmente, a abertura do álbum Newborn Me, para mim, é um espetáculo de abertura e oferece tudo de melhor que o Angra poderia oferecer como banda. Aqui é uma música muito progressiva, muito melódica. Quando é para ser rápida, ela é muito rápida. Tem riffs de guitarra aqui, assim, voadores, assim, muito daquela coisa experimental do Angra, né, de soar complexo, com tempos diferentes, com passagens inesperadas, assim, e melodicamente ao mesmo tempo é emocionante. Então esse é o grande valor do Angra, já nessa época, de soar emocionante, mas também impressionante ao mesmo tempo com a técnica. É, né? Uma grande, grande música, o vocal do Fabrione brilha, tem um riff espetacular ali, que precede o solo, né? Tem um solo clean ali, que é muito bonito, mas antes tem um riff frenético do Rafael com o Kiko, é sensacional. A guitarra do Kiko Loureiro também enriquece demais esse álbum, com aquelas paletadas rápidas dele, abafadinhas, né? Que é extremamente preciso. É uma máquina mesmo, né, de paletar. Então é uma grande música, Newborn Me. A segunda faixa, Black Hearted Soul, já entra naquele power metal mais acelerado, mais clássico, que tem que ter no álbum do Angra, porque senão o povo reclama demais. Mas é uma boa música, né? O refrão ali tem uma melodia interessante, não é uma das mais fortes desse tipo de canção que o Angra já fez, certo? Mas é uma música muito interessante, sem dúvida nenhuma. Vale a pena ouvir aí Black Hearted Soul. Tem até um clipe, né, que eu lembro de ver no YouTube deles tocando ao vivo, que é bem bacana. A terceira faixa, Final Light, já é um pouco mais pesada, mais agressiva, fugindo desse lado esperançoso, né? E isso traduz muito bem a tensão da história nesse momento, né? Então tem ali riffs mais agressivos, mais pesados e versos um pouco mais sombrios, mais arrastados, com o Fábio cantando aquelas melodias ali que não soam tão alegres assim, mas a música tem uma atmosfera e ela te leva mesmo para dentro da história. O refrão é poderoso, fecha com aquela punchline do Fabrione, solos muito bons, então é grande música, Final Lights aí. A quarta, aí para mim já entra em nível clássico. Para mim essa música é um clássico do Angra, sempre vai ser, que é a faixa Storm of Emotions. Essa música aqui composta grande parte pelo Felipe Andreoli, para mim é um espetáculo. É nesse estilo de canção do Angra, que é uma música um pouco mais soturna, mais sombria, que tem versos ali mais introspectivos, mas o refrão é extremamente poderoso, melódico e emocionante. É como se fosse Tide of Changes do Cycles of Pain, né? Mas feita anteriormente, né? Como se fosse a música que precedeu a Tide of Changes. Eu acho que lembra bastante. Tem uma introdução de baixo ali espetacular, que é muito introspectiva mesmo. Enfim, é uma grande música. Para mim, uma das melhores aí desse estilo que o Angra já fez, uma das melhores do álbum, sem dúvida nenhuma. Storm of Emotion. Sensacional a música. Synchronicity. Esse aqui é uma edição europeia do Secret Garden. Então, não sei se vai dar para vocês verem aí, por causa da luz, mas a quinta faixa é um cover do The Police, que é Synchronicity 2. É meio aleatório, mas tá aqui. É um cover bom, é um cover legal. Lembro da época do Guitar Hero, que essa música estava inclusa no jogo. Você tem aqui a faixa número 6, Violet Sky. Aí eu admito que é uma música um pouco mais fraca. No refrão, dá um. Assim, não é um refrão tão memorável, digamos assim. Apesar de ter bons momentos, o Rafael Bittencourt canta bastante nessa música. Canta os versos, canta o refrão. Praticamente a música inteira o Rafael canta. Né? Isso acontece em vários momentos do álbum, mas assim, não é uma música ruim, só não é no mesmo nível das outras. A faixa número 7, aqui a coisa fica realmente
impressionante, porque aqui a gente tem como convidada Simone Simons, que é a vocalista do Épica, banda holandesa, e a música é maravilhosa. Cara, eu vejo muitos fãs do Angra menosprezando essa música, dizendo que ela não é tão boa, que é chata, mas eu acho essa música absolutamente incrível. E é um momento chave do álbum, porque essa música retrata o momento, é a faixa título, e retrata o momento em que o personagem principal está ali no labirinto buscando a mulher dele que tinha falecido, encontra com ela. Então é muito emocionante você ouvir na voz da Simone Simons ainda. Assim, é bonito demais, a melodia é linda e não é aquela melodia convencional que você espera, né? De tudo pentatônicas e melodia pop. Não, foge um pouco disso. É uma melodia um pouco sombria nos versos, mas o refrão é lindo demais, é emocionante. E é, sem dúvida, um dos grandes momentos, não só do álbum, mas da carreira do Angra. Então é uma música importantíssima aí para a experiência do álbum, Secret Garden. Dê uma nova chance para esse álbum, você vai ver que essa música vai bater diferente quando você sabe da história, do que está acontecendo, certo? Próxima música, Upper Levels, faixa número 8. Aí já entra na parte do prog metal do Angra. Essa música é bem complexa, tem riffs ali bem complicados mesmo, complexos, os tempos diferentes, coisa aí que eles adoram fazer, aquela onda do Dream Theater, né? E melodicamente é uma música sensacional. Você chega no refrão, tem aqueles backing vocals que praticamente lideram aí a melodia vocal. Então, assim, é realmente uma ótima canção. Nada a reclamar de Upper Levels. Já foi tocada ao vivo demais, inclusive já vi ela ao vivo. E é muito boa. Grande música do Angra, Upper Levels. Faixa número 9. Aqui é Crushing Room, que tem a vocalista Doro, né, vocalista alemã, como convidada cantando. Essa música eu já acho também um pouquinho mais fraca, o refrão não cativa tanto assim, mas tem bons momentos, né? Mas não é uma música que se destaca, na minha opinião, não. Número 10, você tem aqui Perfect Symmetry, que é mais um power metal mais acelerado do Angra, que, assim como a segunda faixa, Black Hearted Soul, é essencial em qualquer álbum do gênero, certo? Também não é tão memorável, mas tem boas melodias. Enfim, é uma música, na minha opinião, superior às que eu falei anteriormente, Crushing Room, né? E a Violet Sky também, eu acho que essa aqui sobressai um pouco mais. É uma música muito boa. E aí, cara, vem a 11ª faixa do álbum, que é algo diferente também, que é uma balada do Rafael Bittencourt que ele fez. Podia até ser uma música solo dele, daquele Bittencourt Project, né? Porque essa música aqui se chama Silent Call e é uma faixa angelical. Esse é o adjetivo. É uma faixa tão bonita, tão linda. Uma vez eu mostrei para um amigo meu essa música e esse foi o adjetivo que ele usou. Ele falou, essa música é angelical, realmente é angelical. É só o Rafael tocando violão e cantando, mas a melodia é tão bem composta, é tão é, emocionante mesmo, sabe? Que é uma coisa que transcende, assim, realmente uma música espiritual, né? E não só musicalmente, mas a letra também, como eu expliquei, fala daquele momento de aceitação do personagem, da questão da fé, dos anjos, dessas alucinações que ele teve ali na história. Então é uma música linda em outros níveis, cara. Uma das baladas mais bonitas do Angra. Fecha o álbum aí com chave de ouro e fortalece muito o álbum, tá? Aí vem a opinião polêmica, né? Eu, particularmente, gosto mais desse álbum do que dos dois seguintes. Teve 3 álbuns com o Fabio nos vocais, né? O Omni e o Cycles of Pain vieram depois. Esse aqui é o meu favorito, cara, Secret Garden. Eu reconheço que os outros álbuns têm músicas que são mais, assim, eles têm mais coerência como um álbum. Como um álbum inteiro, eles funcionam melhor. Mas esse álbum aqui, ele tem músicas que para mim se sobressaem, né? Músicas eventuais que são aí mais fortes, como essa música final, Silent Call, como por exemplo, Newborn Me, a abertura, e a Storm of Emotions e Secret Garden. Essas músicas aí para mim levam esse álbum para outro nível. Então eu gosto demais, está entre os meus favoritos do Angra e com certeza você tem que revisitar esse álbum, dar uma nova chance pro álbum porque ele merece. É um grande, grande disco que você não pode subestimar. Dê a chance para ele, ouça essa história, assista esse vídeo e depois vá ouvir o álbum Secret Garden e deixa aqui nos comentários o que você acha do álbum depois de saber de tudo isso, beleza? Então esse foi o vídeo dessa semana, agradeço muito a audiência de todos vocês e até semana que vem.